O anime começa com dois jovens refletindo sobre como meios irmãos não passam de dois estranhos, já que se tornaram irmãos de repente e não passam tanto tempo juntos. O cara, chamado Yuta Samura, reflete como que os filmes e livros sempre colocam meios irmãos se tornando parceiros amorosos, tendo uma relação de homem e mulher, com a desculpa de não terem nenhum tipo de ligação de sangue, apesar desses mundos inventados e a realidade serem bem diferentes. Enquanto isso, a garota, chamada Saki Ayase, reflete que as pessoas costumam dizer que todos os irmãos começam a relação como estranhos, mas no caso dos meios irmãos, isso não muda, permanecendo estranhos até o fim. Em seguida, eles passam um pelo outro na rua sem nem perceberem, por serem apenas dois desconhecidos. Eles seguem seus caminhos e Saki se encontra com sua mãe, enquanto Yuta chega no seu local de serviço, onde cumprimenta sua colega de trabalho, Yomiuri. Depois, Saki e sua mãe, Akiko, se encontram em um restaurante com um homem e no dia seguinte descobrimos seu pai de Yuta, chamado Taichi, que conta pro seu filho que ele tá pretendendo se casar novamente. Taichi explica que a mulher trabalha em um bar e conheceu ela quando foi ao local com seu chefe. Além disso, ele conta que marcou um encontro naquela noite para que Yuta conheça ela, contando com a presença dele depois do trabalho. O cara não se incomoda com o novo casamento do seu pai, dizendo que o que importa é a felicidade dele, afinal nada vai mudar em sua vida. Porém, Taichi avisa que, diferente do que Yuta pensou, a vida do seu filho vai mudar, porque ele vai ganhar uma irmãzinha mais nova, a filha da sua esposa. E assim, antes do encontro, Yuta vê a foto da sua nova irmã, uma criança pequena. Porém, ao chegar no bar, onde eles marcaram de se encontrar, Yuta se apresenta e conhece a Kiko, a nova esposa do seu pai, e sua filha, Saki, que tem praticamente sua idade. O cara fica surpreso e Taichi explica que ele faz aniversário uma semana antes dela, e por isso é o irmão mais velho, apesar dos dois estarem no segundo ano do ensino médio. A Kiko percebe o mal entendido, e explica pro Yuta que a foto que ele tinha visto de Saki era de uma criança, porque depois que sua filha cresceu, ela nunca mais deixou que tirassem fotos dela. A garota se justifica, dizendo que não é nem um pouco fotogênica. Mais tarde, no banheiro do bar, Saki comenta com Yuta, que ficou aliviada ao ver que o cara não era assustador, afinal eles iriam morar juntos a partir de agora. Yuta diz que as pessoas assustadoras podem muito bem aparentar um rosto gentil, então a garota responde que Taichi tinha contado que ele é um cara trabalhador, que tá economizando pra faculdade, além de tirar notas excelentes no colégio. Yuta retruca, dizendo que criminosos também podem ser bem inteligentes, o que faz a garota cair na gargalhada. Depois, os dois saem do bar juntos e Saki diz que gostaria de falar uma coisa pra Yuta antes que seus pais também saiam do local, por se tratar de algo que só pode contar pra ele. Yuta brinca que deve ser uma pessoa incrível pra ter conquistado a confiança dela em tão pouco tempo. Saki comenta que o humor dele e seu jeito de falar faz ela pensar que ele é uma pessoa tranquila de lidar e exatamente por isso deve ser capaz de entender o que ela quer dizer pra ele. Então, Saki fala que não tem nenhuma expectativa sobre Yuta e não quer que ele tenha alguma expectativa sobre ela. A garota pergunta se o cara entende o que ela quer dizer e ele confirma comentando tá aliviado, o que faz ela se sentir da mesma forma. Alguns dias depois, Taichi faz uma faxina caprichada na sua casa para receber sua esposa, e Saki, preocupado se vai causar uma boa impressão nas duas. Yuta estranha o comportamento do seu pai, que explica que quando se chega na idade dele, esse tipo de coisa se torna algo crítico. Nesse momento, as duas Ayase chegam trazendo várias sacolas lotadas de coisas, como uma forma de Akiko agradecer por estarem recebendo elas. Taichi estranha o exagero da mulher, assim como estranhou a mania por faxina repentina do seu pai. Então Saki explica que a mãe dela não sabe dizer não e acabou comprando tudo o que recomendaram pra ela, fazendo a Kiko ficar sem graça com a sinceridade da filha. Assim que as duas entram na casa, a Kiko repara na limpeza. Yuta começa a dizer que ele e seu pai ficaram limpando a casa sem parar nos últimos dias, mas a Kiko comenta que Taichi tinha falado como eles gostam de faxina. Então o cara decide não estragar a imagem que seu pai deseja criar, e diz que o lema da família Samura é exterminar tudo até não deixar nenhum grão de poeira. Saki acha o lema da família um tanto exagerado, quando Taichi aparece como alguém que realmente tem mania de limpeza. Ele deseja boas-vindas para as duas e diz que espera que os quatro possam ter uma vida feliz sob o mesmo teto. Com o exagero de passar uma boa imagem, Saki e Akiko riem da situação e respondem que será um prazer morar lá. Depois, Yuta mostra o quarto de Saki e explica que ele e seu pai já deixaram pronta a cortina e a cama, além de terem colocado uma escrivania, mas ela pode mudar e deixar tudo como preferir. A garota repara no seu novo quarto e comenta como ele é espaçoso. Yuta diz que é de um tamanho normal e Saki explica que ela e sua mãe moravam em uma kitnet velha de 10 metros e por isso ela nem sequer tinha seu próprio quarto. O cara pergunta se as duas dormiam juntas e Saki conta que sua mãe trabalha à noite, tendo uma rotina completamente diferente e por essa razão ela sempre dormiu sozinha. Então Yuta pede desculpas, imaginando que a sua vida de antes devia ser mais confortável do que a atual, com ela tendo que conviver com dois homens da mesma casa. Saki diz que não se importa com isso e pergunta por que o cara tá sendo tão formal com ela, já que os dois têm a mesma idade. A garota explica que não se incomoda com a forma dele conversar, mas imagina que deve ser normal ele ser mais descolado com amigos e colegas, e por esse motivo não precisa
precisa falar daquele jeito formal só pra agradar ela. Se fosse essa a razão da formalidade. Yuta explica que a sua intenção não é exatamente agradar ela. E pra não ter nenhuma dúvida, o cara pergunta se Saki prefere que ele não converse de forma formal com ela. A garota decide ser sincera e diz que ficaria mais tranquila se ele usasse um tom mais descontraído pra conversar. Afinal, ele não deve nenhum respeito ou algo do tipo a ela. Na mesma hora, Yuta deixa de lado a formalidade, fazendo Saki chegar a estranhar a rapidez da mudança. Ele explica que vai ser difícil eles conversarem como se os dois fossem velhos amigos, mas como ela tá sendo sincera, deixando fácil de entender suas preferências, facilita bastante as coisas pra ele. Saki ri e comenta que tá feliz por eles poderem resolver suas diferenças. A garota conta que seus amigos na escola não levam a sério o seu jeito de lidar com as coisas, porque riem e dizem que parece que ela deseja fazer um contrato com eles. Saki continua contando que por esse motivo ela cortou a relação com todos, com exceção de uma pessoa, por não dar a mínima pro restante, já que não sabiam o que eles estavam pensando e parecia perda de tempo tentar agradar garotos que nem se esforçam pra se comunicar. Depois, Yuta se oferece pra ajudar Saki a organizar suas coisas e a garota aceita a ajuda. E assim, enquanto Akiko e Saki conhecem melhor a casa e se estabelecem no local, Yuta ajuda a desembalar as caixas da mudança, chegando a encontrar por acidente uma peça íntima da garota. O cara fica sem graça com a situação e Saki e seus pais riem dele. Mais tarde, Yuta pergunta se Saki é do colégio Soisei. Ela confirma e pergunta se ele tá estranhando o fato de uma garota espalhafatosa frequentar uma escola preparatória. O cara nega e explica que tá perguntando porque ele também estuda naquele colégio. Então, Yuta diz que, se possível, gostaria que os dois fingissem ser estranhos na escola, pedindo desculpas por seu pedido. Saki responde que não se importa, porque por ela tanto faz e que talvez assim seja melhor pra ele. Yuta começa a responder quando seu telefone toca, interrompendo a conversa. Saki diz que ele pode ficar à vontade pra sair ou atender na sua frente, caso prefira. Ele agradece e sai do quarto pra atender a ligação. No dia seguinte, durante seu serviço, sua colega de trabalho, Yomiuri, diz que ele tá com cheiro de uma garota e pergunta se o cara arrumou alguma namorada. Yuta estranha tá com o cheiro da Saki e Yomiuri continua a brincadeira, se perguntando a quantidade de amassos que ele deu pra ficar cheirando daquele jeito. O cara não gosta da brincadeira e diz que vai embora, fazendo Yomiuri pedir desculpas. Afinal, ele já tinha contado que ganhou uma irmã e por isso ela deduziu que a garota já tinha se mudado. Em seguida, Yomiuri pergunta se a irmã dele é bonita e como Yuta confirma, ela brinca que ele é sortudo por estar morando com uma garota linda. O cara imediatamente diz que não vai acontecer nada entre eles e que ela deveria se comportar melhor. Yomiuri pede desculpas por suas brincadeiras e explica que é daquele jeito por sempre ter estudado em escolas para garotas, o que faz Yuta comentar que ela tá acabando com a reputação dos colégios femininos. Depois ele diz que tá preocupado e pergunta para Yomiuri que tipo de atitude se espera de dois irmãos. Então sua colega responde que no caso dele só precisa agir naturalmente. Após o trabalho, Yuta vai a pé até sua casa, onde já chega tirando seus sapatos como de costume e vê Saki no sofá. Ele avisa que chegou como um sinal de cumprimento e a garota fica sem saber como responder. Saki pede desculpas por sua reação e explica que nunca falaram nada pra ela quando chegavam em casa, já que a sua mãe sempre teve uma rotina com horários diferentes do dela. Nesse momento, a garota percebe que Yuta tava séria e diz que tá tudo bem, já que não é como se ele tivesse tratado ela mal ou algo do tipo. Então Saki continua contando que sua mãe chegava do trabalho quando ela tava na escola e saía novamente pro serviço no horário que ela retornava do colégio. E graças a essa rotina, as duas nunca se encontravam. Yuta comenta que elas parecem ser bem próximas uma da outra. Saki responde que as duas ainda são mães e filhas e conta que mais cedo, elas conseguiram fazer compras juntas depois de muito tempo, e que por conta disso, seu dia foi bem divertido. Então Yuta encerra o assunto perguntando se a banheira já estava pronta, e qual dos dois ia tomar banho primeiro. Ele acaba indo na frente e a garota observa a banheira sendo preparada. Após um tempo, quando o cara termina seu banho, Saki já estava no seu quarto de porta fechada. Ele apenas bate na porta para avisar que já estava tudo pronto para ela tomar banho. Deseja boa noite e vai pro seu quarto, fechando a porta. Depois de tomar seu banho antes de ir se deitar, a garota repara na iluminação da casa, observando como tudo era diferente do que ela estava acostumada. Numa manhã de domingo, em meados de julho, Yuta acorda com a preguiça habitual que esse dia da semana atrai, até que desce com certa relutância e encontra Saki lavando a louça. Após a troca de bom dia por educação, ela agradece por Yuta ter preparado o banho, porque a água estava na temperatura perfeita, mas a partir de hoje, ela diz que não é mais necessário, porque desperdiça água. Visivelmente cabisbaixa, a garota avisa que vai na frente e deixa o garoto plantado sem reagir àquilo. Mais tarde, no colégio, Yuko observa sua meia-irmã no pátio, então Maru chega e diz que não costuma se meter na vida amorosa dos outros, mas aconselha o amigo a desistir de tentar alguma coisa com ela. Yuka não tava com essa intenção na cabeça, até porque jamais imaginaria que uma garota bonita como aquela iria querer sair com ele um dia. Maru ressalta que sair com ela pode pegar mal, até porque ouviu alguns rumores nada bons por aí, sobre Saki saber se vender, se é que você me
time entende. Segundo ele, Saki é uma dessas belas loiras bem arrumadas e com um olhar egocêntrico que afasta as pessoas. Uma típica pessoa que não se encaixa em grupo nenhum. Algumas pessoas até viram ela no bairro dos motéis. Certo dia, um dos caras do time de beisebol se declarou pra garota, e Saki respondeu que ela é tão ruim quanto as pessoas dizem por aí, e que não tem vontade nenhuma de namorar. Yuta pergunta se a garota só não quis dizer isso sobre esse cara que chegou nela, mas o amigo ouviu histórias parecidas em outros clubes, onde a irmã do protagonista teria rejeitado outros rapazes da mesma maneira. Dito isso, Maru até tenta mudar o teor da conversa, querendo saber do amigo como é ter uma irmã morando na mesma casa, mas logo ele percebe que precisa se trocar e voltar pra aula. Sendo assim, os dois encerram o assunto e se vão. Depois, na aula de tênis, Maya anuncia que vai usar sua arma secreta, o grande saque celestial, então acerta a rival mais uma vez e comete dupla falta. Apesar de tudo, a adversária leva na esportiva e as duas começam a interagir amistosamente. Ali perto, Yuta observava de canto de olho sua irmã postiça, que ficava dentro do próprio mundo com seu fone, e ele resolve puxar assunto com ela, dizendo que se preocupa quando vê alguém conhecido matando aula. Ela pergunta se ele já vai começar a dar sermão de irmão mais velho, mas o garoto sabe que não tem condições de dar lição de moral em ninguém, por isso só tinha ficado surpreso de saber que Saki escolheu tênis como esporte. Ela explica que a Maya queria que as duas escolhessem o mesmo esporte, mas esse não é o único motivo. O irmão pergunta se a Ruiva é uma das amigas da Saki, e ela responde que sim, mas parece que ela é mais amiga de todo mundo do que dela em si. Aproveitando o assunto, a loira também quer saber o motivo do rapaz ter escolhido o tênis, mas ele tem vergonha de dizer. Saki diz que tá tudo bem, porque a razão dela também é meio ridícula. Então ele conta que escolheu esse esporte porque não tem partidas em times, uma vez que não gosta de esperar algo dos outros e nem que os outros esperem algo dele. Saki responde que eles são parecidos nesse sentido, porque a ideia dela era não participar de um esporte coletivo por não querer se aproximar dos outros. Como a garota tinha dificuldades de interação, o rapaz fica surpreso, levando em conta que pessoas como ela geralmente são o centro das atenções, mas ela prefere as coisas como são, com o povo em um canto e ela no outro, tendo paz e sossego. Dito isso, Yuta pergunta se ela quer paz pra ficar com fone no ouvido, como sempre faz. Quando Yuta chega em casa, a Keiko avisa que fez janta pra ele, então ele lamenta que ela tenha tido esse trabalho todo antes de ir pro serviço, porque lidar com clientes deve ser difícil. Ela concorda que lida com muita gente, mas como bartender é mais sossegado, por isso não se importa em cozinhar de vez em quando. Por fim, antes de ir, ela pede pro rapaz cuidar da Saki por ela. No fim da tarde, Yuta estudava em seu quarto, até que ouve alguém batendo na sua porta. Ele pede pra pessoa entrar, então Saki abre a porta e avisa que chegou. Sem entender o motivo dela tá fazendo esse aviso, o garoto dá as boas-vindas pra garota, que liga a luz pro garoto não estudar no escuro. Em seguida, ela pergunta se Yuta conhece algum trabalho fácil que dê muita grana, porque ela precisa de dinheiro sem se dedicar tantas horas, algo em torno de 10.000 ienes por hora. O rapaz não conhece nenhum serviço desse tipo, então ela ressalta que leu em algum lugar que se você quer dinheiro, precisa se vender. Com medo de soar desrespeitoso, Yuta comenta que Saki deveria valorizar mais seu corpo, mas ela responde que já faz isso, e é por isso que ela acredita que pode ganhar muito dinheiro. Yuta pergunta se ela seria capaz de dizer isso na frente da mãe, e ela diz tranquilamente que sim, porque sua mãe ficaria contente com essa notícia, pois sua filha finalmente amadureceu. Dito isso, ela pergunta pro garoto se o pai dele também não ficou orgulhoso quando ele começou a fazer isso. Então ele começa a ficar confuso, porque parece que cada um tá falando sobre uma coisa diferente. Deixando esse papo de lado, Saki lembra que o irmão falou de um trabalho ontem. Pouco depois, os dois comem alguma coisa juntos, e Saki explica que muitas pessoas ficam curiosas sobre o motivo pelo qual ela se veste assim. Na opinião dela, suas roupas são como um modo equipado, equipamentos que permitem que ela viva em sociedade. Sem entender direito, o engraçadinho pergunta se essa roupa tem algum bônus de defesa, mas Saki entende que tem alguma relação com isso, porque afinal de contas, todos nós travamos batalhas o tempo inteiro, mesmo que não seja visível aos olhos. Mudando de assunto, ela pergunta se sua mãe não fica bonita quando vai pro trabalho, e o garoto admite que sim. Saki comenta que a mãe só terminou o ensino médio e acredita que isso possa incomodar o irmão, por Akiko ser uma mulher bonita sem ensino superior que trabalha na noite. As pessoas costumam dizer que ela é burro que se aproveita da aparência, afinal, se você é inteligente, mas não é bonita, dizem que você é o mais nobre que paga de intelectual. Agora, se você é bonita, mas não muito inteligente, dizem que você tá tentando dar o golpe. Quando uma mulher bonita depende de um homem, ela é parasita, mas se trabalha duro pra ter suas coisas sozinha, ela só é uma encalhada que não conseguiu um homem pra bancar ela. Por esses motivos que Saki se veste dessa forma, porque ela precisa que sua aparência esteja perfeita pra se destacar antes que ela tenha força pra ser perfeita na escola e no trabalho. Yuta não se incomoda com nada disso, mas acredita que deva ser um pouco cansativo agir assim. Só que a garota diz valer a pena, porque provar que os outros estão errados não tem preço. Perdido em seus pensamentos, o garoto se pergunta quem seriam essas pessoas e a quem Saki se refere, ao passo que sua mente carrega ele para uma memória antiga, onde ele compartilhava uma refeição com uma mulher adulta, sendo que ele ainda era pequeno. Interrompendo a lembrança, Saki questiona se o garoto não é como ela, mas ele responde que não é tão forte assim. Como o rapaz disse que não gosta quando alguém cria expectativas
expectativas em cima dele ou vice-versa. E caso queira se livrar disso, ela aconselha que Yuta deve ser forte bastante para viver sozinho. Ele pergunta se esse é o motivo pelo qual Saki quer tanto um trabalho, para viver de forma independente e não depender dos outros. E ela assume que sim. Ao terminar de comer, o garoto avisa que vai procurar algum trabalho para a irmã, porque sua superiora deve saber alguma coisa. Depois ele diz que adoraria que sua irmã fizesse uma sopa de miso para ele todos os dias, e ela questiona se isso é alguma confissão de amor. No entanto, ele só queria dizer que há muito tempo não comia uma sopa dessas que não fosse instantânea, e é difícil pedir pra Kiko porque ela trabalha muito. Dito isso, Saki concorda em cozinhar pra ele, enquanto Yuta promete procurar um trabalho que torne a garota independente. No dia seguinte, ele se surpreende ao ver que a garota estava fazendo um café da manhã também, sendo que o combinado era só a sopa de miso pra janta. Porém, Saki tem uma política de dar mais do que recebe. Ao lado do jovem, Taichi se emociona ao ver a garota preparando um café, e depois se despede após comer. Como Yuta estava demorando a comer, Saki pergunta se ele gostou, mas a questão é que o rapaz está acostumado a comer ovo frito com molho de soja, mas deixa claro que a culpa é dela, porque ela não sabia. Por isso, os dois combinam de conversar sempre que possível sobre as preferências dele na cozinha. No trabalho, enquanto Yuta lia um livro sobre como fazer dinheiro, Shiori comenta que o cara tá realmente focado em mudar de vida. Ele responde que é mais ou menos isso, porque deseja morar sozinho depois que se formar, porque agora ele tem uma irmã da sua idade e vai ser difícil morar junto com ela. Shiori entende que o amigo queira morar sozinho, mas não acredita que seja por causa da irmã. Segundo ela, ter uma irmã da mesma idade que você é como um investimento. Por fim, ela diz que não tem problema depender dos outros, caso Yuta não consiga viver sozinho. Afinal, é bom ter dinheiro, mas não é pecado não ter. Além do mais, até os presidentes das empresas mais ricas precisam de outras pessoas. E é claro, uma universitária bonita como Shiori tem um ou dois sugar daddy. Yuta fica chocado com essa informação, mas a garota só tava tirando onda com a cara dele. De qualquer forma, ela realmente acredita que Yuta deve pensar nessas coisas com calma e não se envergonhar de depender da família por enquanto. À noite, o garoto volta a jantar ao lado da irmã e conta pra ela o que a Shiori disse. Saki comenta que essa tal de Shiori deve ser como uma daquelas irmãs mais velhas bonitas, amigáveis e inteligentes. E o que ela disse é verdade, mas deixa claro que não pretende mudar de ideia quanto a ser independente. Yuta pergunta se ela não poderia depender dele e do pai dele, e a garota sabe que os dois são de confiança, mas acredita que tudo seria mais fácil se Yuta fosse uma pessoa má. Sem explicar direito o que quis dizer, ela se levanta após terminar de comer e se despede. Pouco depois, ao sair do banho, o garoto vê alguma coisa deixada pra ele no corredor. Quando volta a amanhecer, ele vê sua irmã a caminho da escola e se aproxima, mas mantendo certa distância. Distraída, Saki escuta suas músicas com o fone, como sempre. Atravessando a rua desatenta, ela não percebe a vinda de um carro em alta velocidade e Yuta se esforça para tentar ajudar. Mais tarde, na sua aula de tênis, Maya tá chamando a atenção de todo mundo com seu jeito extrovertido, como é de hábito, e Saki fazia dupla com ela no jogo. Um pouco antes, Yuta teve que bancar o irmão mais velho, porque a imprudência da sua irmã quase levou à morte dela. Com seu fone quebrado no chão, ela abraça a mochila para sentir qualquer apoio que fosse, mesmo que não seja real, então ela pede desculpas. Após a partida, Saki olha diretamente pro irmão, mas volta a andar na direção oposta a ele. Na hora da saída, ele pega suas coisas no armário e vê Saki na parte exterior do colégio, sem guarda-chuva diante de um temporal. Por isso, ele olha pro guarda-chuva em sua mão. Quando chega em casa, o cara tá completamente encharcado, porque tinha emprestado o guarda-chuva pra irmã. Enquanto toma banho, ele se lembra das palavras da Saki sobre como nós travamos batalhas invisíveis o tempo todo. E mesmo que seja trabalhoso, sempre vale a pena mostrar pros outros que eles estão errados. Ao sair do banho, ele dá de cara com Saki e Maya no sofá da sala. Um dia depois, quando acorda, Yuta se lembra quando foi recebido pelas duas, porque Maya queria conhecer a casa da Saki. Quando a amiga dá uma saída, a irmã conta pro garoto que não conseguiu avisar pra ele porque ele não atendia o telefone, e Yuta leva numa boa, presumindo que podia estar tomando banho na hora ou algo do tipo. Dito isso, ela aproveita pra pedir o contato do irmão. Ao acordar no dia seguinte, ele ouve Saki e sua mãe conversando e decidindo tomar o café da manhã juntas, alegres porque fazia muito tempo que isso não acontecia. Um pouco depois, todos sentam à mesa juntos e compartilham da refeição, uma omelete japonesa com dashi branco. Por ter gostado da comida, Yuta lembra do acordo entre os dois e comenta com a irmã que é fã de ovo frito, e ela responde que vai tentar fazer um quando tiver com vontade. Após o café, Yuta ajuda com a louça e pergunta se pode lavar as roupas da Saki e da mãe juntas na máquina de lavar. Akiko agradece a gentileza do garoto, mas ressalta que é um pouco complicado lavar tecidos tão delicados. Afinal, é preciso usar uma rede especial para proteger as roupas, e Yuta nem fazia ideia disso. Para piorar a situação, a mãe da garota pergunta na frente dela se o Yuta gostaria que ela lavasse suas roupas de baixo, já que vai lavar as cuecas do pai. Na hora de ir pro colégio, Saki pede para acompanhar o novo irmão na caminhada, e no meio do caminho ela confessa que concordou com a mãe em não aceitar ajuda para lavar as roupas, porque percebeu que o Yuta não lava bem, por mais que ela rejeite essas coisas de papel de gênero. Aliás, ela considera a hipótese do garoto ser um daqueles que pega a calcinha escondida e veste para usar com batom ou algo do tipo. Yuta pede muita calma nessa hora e quer saber de onde a senhorita tirou essa ideia, mas como ela insiste que isso é possível, ele se ofende de vez e dá as costas. Então
Saki argumenta que o cara até faz a sobrancelha. Ele explica que faz na barbearia e que isso é coisa de alfa. Além do mais, o formato da sobrancelha dele é natural, o que deixa a garota com inveja. Pegando o gancho, ela pergunta pro irmão se ele não acha ruim encaixar diferenças de gênero em apenas 2 categorias. E Yuta não sabe muito o que dizer sobre, mas acha que é ruim, talvez. Seja como for, Saki pede desculpas se passou do ponto nessa conversa. Mas o rapaz acredita que algumas coisas a gente diz meio que no impulso, e que é importante saber responder na mesma moeda para praticar o reflexo. Ainda assim, Saki tem medo de dizer coisas preconceituosas e acabar discriminando alguém que seja diferente dela. E vendo que isso realmente abalou a garota, Yuta diz que ela parece mais o tipo que reflete sobre as coisas que diz e repensa se é certo ou não, por isso ela não deve se preocupar tanto. Dito isso, Saki passa pelo irmão sacudindo seus brincos que combinam tanto com ela, ao passo que diz que ele entende ela bem demais. Sem querer, isso mexeu com o coração do moleque. Horas depois, ao chegar do colégio, Yuta vê as roupas íntimas das mulheres no varal e fica sem graça quando sua irmã chega na mesma hora, por isso corre direto para se trocar pro trabalho. Ao chegar no trampo, ele recebe uma mensagem da Saki perguntando se ele tava de olho nas roupas íntimas, até porque ficou todo nervoso quando ela percebeu, mas ela não acusa o irmão de querer pegar as calcinhas. Na verdade, ela acha que foi injusta e que o garoto se assustou com medo de passar a impressão errada. Ao conversar com ele sobre isso, assim que ele chega em casa, Saki dá um chocolate quente pra ele e diz que empatou o jogo. Isso porque ela considera que olhar as roupas íntimas da irmã foi por puro reflexo. Então ela diz, da mesma forma, que ele é capaz de refletir sobre as coisas que faz e repensar elas. Porém, a garota vai além e dá uma provocada nele, perguntando se as calcinhas eram encantadoras ao ponto de chamarem a atenção. Yuta não cai na pilha, mas admite que por um momento pensou em roubar uma delas pra si, mas que ter vontade de fazer algo e fazer isso são coisas completamente diferentes. Por último, Saki concorda e dá boa noite pro irmão. Um dia depois, como de costume, Yuta vê Saki sozinha num canto da aula de tênis com seu fone de ouvido, até que Maya chega no ouvido dele e chama o cara de irmãozão. Enquanto Yuta pede pra garota não fazer isso no colégio, ela pergunta o que deu na Saki, porque ela tá daquele jeito desde manhã cedo. Com isso na cabeça, ele mesmo manda uma mensagem pra irmã perguntando se aconteceu alguma coisa, e ela responde da forma mais seca possível que não houve nada. Na janta daquele dia, quando os dois se reúnem de novo, ele pede desculpas por não ter achado um emprego que pague bem, mas ela não imaginou que isso fosse acontecer rapidamente. Com sua postura melancólica habitual, Saki toma seu banho e coloca uma presilha no cabelo ao se olhar no espelho. Enquanto seu irmão lia um livro deitado na cama, ela se aproxima pelo corredor sem fazer barulho, abre a maçaneta e desliga a luz. Sem entender nada, Yuta deixa o livro cair em cima da própria cara, ao passo que sua irmã tira a roupa e se aproxima lentamente até acariciar o rosto do Yuta. Se referindo a ele pelo sobrenome, Asamura, Saki Ayase pergunta se ele está disposto a comprar o corpo dela. Nesse momento, encontramos a memória de quando a garota chegou na sua nova casa, sob a perspectiva dela. Naquele dia de domingo, o sentimento que mais marcou ela foi o de alívio. Alívio por ter encontrado 2 homens em que podia confiar, e o melhor foi que ela percebeu assim que chegou. Desde o primeiro momento, Saki soube que ganhou um irmão que se preocupa com o que ela sente, e que é capaz até de preparar o banho para ela depois que ele terminasse. Ela nem imaginava que ele estava na mesma escola, e isso foi a cereja do bolo. Na segunda-feira, Yuta puxou o assunto com ela no colégio, e ela notou que ele era ainda mais de boa do que pensava. Sendo honesta, a garota se incomodou por ele acreditar nos rumores sobre ela, mas não condenou o irmão por saber como é vista pelos outros. Em defesa do garoto, ele ficou irritado ao saber a verdade da boca dela e se importou por ela não ter gostado. Talvez tenha sido a primeira vez na sua vida em que alguém entendeu os sentimentos de Saki Ayase sem se esforçar. Na terça-feira, ela escreveu um lembrete para não esquecer que o irmão gosta de ovo frito com molho de soja, porque tinha prometido que cozinharia todos os dias pro irmão, até que ele encontrasse um emprego que pagasse bem o bastante por eles dois. Na sua cabeça, esse é o mínimo que ela pode fazer. E Yuta, quando disse que ainda não achou esse tal emprego, parece que é um pedido de desculpas. No entanto, Saki sempre soube que não seria fácil, por isso não pressiona o homem de forma alguma. Após toda aquela conversa sobre saber depender das outras pessoas da maneira certa, por mais que de cara a garota não ficasse contente com essa ideia, ela descobriu que poderia fazer isso pelo irmão. Na quarta-feira, concentrada na música, Saki não vê o carro passando pela rua e quase é atropelada, mas seu irmão salva ela a tempo. Depois de evitar uma tragédia, ele pediu que ela prestasse mais atenção nas coisas que faz, e ver Yuta bancando o irmão gerou um sentimento estranho na garota, mas esse dia reservou outro evento para mais tarde. Nessa mesma quarta, Maya veio passar uns dias na casa da Saki, e os três riem bastante quando jogam videogame juntos. Fazia tempo que Saki não ria tanto. No fim do dia, todos trocaram contatos para se falarem com mais frequência. Observando a foto de perfil do irmão, ela notou que é uma bela paisagem, e que isso é bem a cara dele. Na quinta-feira, ele disse que ter vontade de fazer é bem diferente do que chegar às vias de fato, e Saki concorda com esse pensamento. Aliás, ela passou a sentir que a cada vez que Yuta compartilha o que pensa, sempre tem alguma coisa que ela concorda e gosta de ouvir, e esse sentimento é muito confortável, dá uma sensação de compreensão, pertencimento. Curiosamente, ela enxerga que Yuta Asamura é perigoso por entender ela tão bem. Voltando ao momento de agora, com Saki sem roupa na cama dele, Yuta confessa que
sua irmã tá agindo exatamente como as garotas que ele odeia, porque são pessoas que usam aparência pra ganhar vantagem nas coisas. Pelo que tinha dito antes, Saki não queria ser vista dessa forma, e não faz sentido pensar assim, mas agir da forma contrária. Sem jeito, Saki argumenta que Yuta é o único que entende ela, mas ele responde que não é sobre ele, e sim sobre ela. Por fim, após ser coberta pelo irmão, ela pede desculpas. Conversando com ele até o amanhecer, a garota falava sobre o pai, sobre como ela achava que ele era um cara bacana, mas depois que a empresa deu errado, ele parou de confiar nas pessoas. Desde então, a mãe da Saki passou a trabalhar dobrado para sustentar a filha, mas nem disso o pai dela gostava. Como a Kiko trabalhava em um bar, o marido pensava que era um trabalho degradante, onde as mulheres precisavam se mostrar para arrancar alguns trocados dos homens. Saki até entende o fato dele ter mudado após o que aconteceu, mas nunca achou justa a forma como ele descontava tudo na mãe dela. Yuta concorda com isso, até porque algo semelhante aconteceu com sua família. Sua mãe traiu seu pai, e isso fez com que Taichi ficasse paranoico em relação às mulheres por algum tempo. Surpresa, Saki pergunta se Yuta também ficou paranoico, mas o rapaz apenas abaixa a cabeça com pesar, sem responder. Então Saki comenta que se parece bastante com ele, até em relação aos problemas que os dois têm. Yuta concorda, mas mesmo assim, acredita que os dois vão conseguir se dar bem como irmão e irmã. Aliás, para aliviar o clima, ele diz não se importar se for chamado de irmãozão. Sem dizer o que pensa nisso, Saki dá uma risada e agradece pela oportunidade. Ao se levantar, ela afirma que conta com Yuta dali pra frente. No sábado dessa semana, Saki e Yuta jantaram sozinhos após convencerem seus pais a saírem pra jantarem fora juntos. Como foi seu irmão que pensou nisso, Saki acredita que ele sempre pensa nos outros. Ao mesmo tempo, é por isso que ela não pode chamar ele de irmãozão, porque no momento em que ela fizer isso, sente que vai depender dele pra tudo. E isso é algo que ela não deseja. Em seu diário, a garota pede desculpa a ele por essa razão. No dia a dia, Saki geralmente se refere a Yuta pelo nome de família, a Samura, e chamar ele assim gera um sentimento estranho no coração dela, bem diferente do que ela sente quando se dirige a ele como irmão. É algo tão diferente de tudo que ela já viveu que nem ao menos tem um nome. Afinal, quando se deu conta, Saki passou a ter sentimentos por ele, e isso deixou a mente dela confusa, tanto que mal consegue dormir. Antes ela só queria morar sozinha, mas agora acha que aquele lado de antes, que tanto quis ser independente, é um tanto quanto patético. No fim do dia, ela não entende o que está acontecendo com seu coração. Na quinta-feira, Yuta refletia sobre como uma meia-irmã é uma estranha que simplesmente vira sua irmã de um dia pro outro, porque seus pais resolveram casar, sem relação genética, sem vivência compartilhada. Isso não deveria ser nada estranho, mas um mês após começar a morar com Saki, o garoto notou que ela ocupa uma posição bem mais confusa em seu coração. Quando ele se pergunta qual é a relação com sua nova meia-irmã, ele não sabe responder. Ao chegar em casa, Yuta é recebido pela garota com uma abordagem não muito comum, um pouco mais aproximada do que ele está acostumado no dia a dia. Ela quer que ele ensine literatura moderna pra ela, porque foi mal nessa matéria, tirando 38 de 100. Não que ela esperasse outra coisa, já que nunca foi bem em literatura, apesar de ir bem em todas as outras matérias. Por algum motivo, Saki não entende nada sobre os sentimentos dos personagens. Yuta acha isso estranho, porque sempre viu a garota como alguém que se preocupa muito com os outros. Pelo menos com ele, ela sempre tenta entender o lado dele e ajustar as diferenças. Porém, Saki acha que o rapaz tá errado nisso, porque é justamente o contrário. Ela ajusta as diferenças exatamente por não entender o sentimento dos outros. E por falar nisso, Saki tá preocupado com sua nota em literatura, porque se não passar na recuperação, vai ter que fazer aula de reforço durante as férias de verão, e ela queria trabalhar nesse período ao invés disso. Ao escutar essa declaração, Yuta pede desculpas por ainda não ter achado um emprego que pagasse muito, mas em nenhum momento Saki quis fazer uma indireta. Na verdade, às vezes ela até acha que tá abusando do garoto. Por fim, Yuta concorda em ajudar a irmã com literatura moderna. Mais tarde, no primeiro exercício juntos, o professor improvisado observa que a aluna se sai bem nas questões dissertativas no começo, mas que as respostas para as perguntas sobre os livros no fim são cheias de furos. Por isso ele pergunta se a garota tem tanta dificuldade com os livros a ponto de ficar sem tempo para terminar direito. Então ela responde que o cara acertou em cheio, e que chega a incomodar que ele tenha acertado tão rápido, porque essa não é a melhor sensação do mundo. Yuta pede perdão se foi indelicado, mas sua irmã entende que ele só tá pisando no calo dela para ajudar. Em seguida, Yuta observa que Saki teve dificuldade na parte sobre o livro Sanshiro, do autor Natsume Soseki, então explica que é sobre se apaixonar livremente. Yuta acredita que algumas partes desse livro são melhor entendidas hoje do que na época em que foi escrito. Para facilitar o aprendizado, ele pergunta com que Saki teve mais dificuldade, então ela conta que não entendeu o que o Sanshiro estava pensando, o que a Mineko estava pensando, nem os motivos deles para qualquer uma das escolhas que fizeram. Yuta questiona se pelo menos a irmã percebeu que os dois estavam apaixonados, porque é a trama principal do romance, mas nem isso ela reparou. Confusa, ela quer saber se é o tipo de paixão romântica. Então Yuta lembra que o protagonista sentia ciúmes quando outros homens se aproximavam da Mineko. Sem entender exatamente o que significa isso, Saki comenta que o cara deveria pedir para ela parar de fazer isso, se odeia tanto que ela faça, mas Yuta acredita que existe um obstáculo psicológico para não ser tão direto com quem se ama. Sendo honesta, Saki não gosta da ideia de alguém esconder os sentimentos e não
não dizer o que pensa. Diante disso, Yuta propõe um exercício onde Saki deve imaginar uma situação em que ela não conseguiu expressar seus sentimentos, talvez a primeira vez em que se apaixonou, porque ficou tão afetada pelos sentimentos que não conseguia pensar claramente. No entanto, Saki responde que nunca teve nenhuma experiência com o amor, o que ela descobre logo em seguida que Yuta também não. Segundo ela, o que se pode tirar disso é que notas de literatura não tem nada a ver com experiência própria. Yuta concorda, mas acredita que não é necessário se identificar com os personagens para entender o que eles sentem. Às vezes é mais como um quebra-cabeças ou uma fórmula matemática. Por exemplo, se lembrando que a irmã é boa em história, ele explica que é mais fácil entender o que um livro quer dizer quando compreendemos o contexto histórico de quando a obra foi escrita. Usando essa técnica, Yuta quer que ela conecte isso com o livro em questão e enxergue que esse tipo de prova tem alguns padrões de respostas, o que já é meio caminho andado para ser aprovada. Sendo assim, Saki pergunta se o Yuta acha que ela vai passar na recuperação, e o garoto tem certeza que ela consegue. Sorrindo ao escutar isso, ela promete se esforçar. À noite, o rapaz fica impressionado com a quantidade de acertos que a irmã conseguiu no exercício que ele propôs, por isso acha que só resta dominar os livros que vão cair na prova. Saki agradece e elogia o irmão como um bom professor, apesar dele não reconhecer. De repente, a garota levanta e sai em direção ao seu quarto, e Yuta tem a impressão que ela estava sorrindo, mas ao perguntar isso pra ela não sabia dizer com certeza. Na manhã seguinte, sexta-feira, Saki vê seu irmão descer as escadas e se levanta da mesa para preparar algo para ele comer, como foi prometido, mas ele fez questão que ela continuasse focando nos estudos ao invés disso. Então, ela senta novamente e se sente grata, mas Yuta faz questão de deixar claro que ela não deve nada para ele. Na escola, o garoto procura algumas técnicas de estudo na internet. Distraído, ele não nota a chegada da Maya, que chama ele de irmãozão mais uma vez, e comenta que ele ainda tá com o cheiro da família Samura. O garoto reclama que a moça tá perto demais dele, mas ela acredita que os dois já são próximos a esse ponto. Mais uma vez, ele pede pra garota não chamar ele de irmãozão no colégio, porém Maya não dá pinta que vai respeitar esse pedido. Pelo contrário, ela chama ele de irmão usando inúmeras variações. Yuta ressalta que a garota tá atacada hoje e ela reconhece que sim. Afinal, acabou de terminar as provas e agora vai liberar todo o estresse acumulado de uma vez só. Yuta pergunta se ela não ficou de recuperação, porém Maya se orgulha de dizer que jamais rodou em prova nenhuma na vida e que sua média em geral é maior que 8. Yuta não parece tão impressionado com isso, o que ofende a estudante. Então ela joga na cara dele que provavelmente ele não conseguiria fazer o mesmo, o que ele admite sem muito rodeio. Mas já que ela é tão sinistra assim, Yuta pergunta uma forma de ajudar Saki a estudar de forma mais eficiente, e Maya faz aquela cara insinuando que o rapaz tem segundas intenções nessa história. Quando Yuta reclama da cara dela, a garota diz que ele é só um irmão dedicado e mais nada. Então, ele acrescenta que tá ajudando ela da forma que pode, mas que Saki é bem inteligente. Portanto, daqui a pouco pega o jeito e não precisa mais de auxílio nenhum. Maya concorda que é provável conhecendo sua amiga. A questão é que Yuta precisa de um meio para chegar até lá, e por mais que Maya não se ache nada especial, ela tá disposta a fazer o que puder. Primeiro, ela aconselha que Saki estude ouvindo música. Yuta pergunta se ela recomenda algum estilo musical, só que Maya só escuta o que o aplicativo recomenda, porque procurar música sozinha é um saco. Dito isso, ela ressalta que Yuta é um grande irmão e que pode estofar o peito à vontade de orgulho, mas o rapaz não acha que isso vai fazer dele uma boa pessoa. Pessoalmente, Maya acha que cozinhar pro caçula dela faz ela se achar uma irmã mais velha maneira, e pra ela isso é o bastante. Mais tarde, no trabalho, Shiori vê Yuta distraída e dá uma implicada com o moleque. Na verdade, ele tá de saco cheio porque é final de semana, o que significa que vai ter mais movimento, ou seja, mais clientes chatos pra lidar. Fingindo espanto, Shiori questiona como o funcionário pode falar assim dos queridos clientes da loja. Então ele lembra que ela reclama bem mais que ele. Nessa hora, outro funcionário passa, e Shiori pede pro amigo fazer silêncio e coloca uma expressão de boa samaritana na cara. Assim que o empregado vai embora, Yuta comenta que essa garota realmente não mostra quem é de verdade pras outras pessoas, e ela responde que desistiu de fazer isso depois de decepcionar todo mundo na faculdade. Até então, apenas Yuta sabe quem Shiori é de verdade, o que ela faz questão de salientar. Achando que a garota tá puxando esse assunto pra um lado mais indecente, ele pede pra ela parar. Quando chega a noite, no final do expediente, Yuta vê Shiori massacrada na mesa dos fundos e avisa que vai partir na frente. A coitada nem consegue reagir, porque a loja tá cheia e o ar-condicionado não tá funcionando direito, o que deixa ela derretendo por completo. Além do mais, ela teve que agachar pra carregar uma pancada de livros, o que destruiu a coluna dela. Yuta fica sem paciência pro drama e parte, mas Shiori reclama que só porque ele arranjou uma novinha, agora vai abandonar ela. Quase implorando, ela pede pro jovem ficar e contar suas aventuras com a nova irmãzinha. Yuta não tem aventuras pra compartilhar, mas gostaria de pedir um conselho. Ao se sentar junto à amiga, ele avisa que precisa arranjar um jeito de fazer sua irmã estudar de forma mais eficiente, e que foi aconselhado a fazer ela ouvir músicas enquanto estuda, mas não sabe que tipo de música é melhor. Logo Shiori pega o celular e vasculha em busca de uma indicação. Como também pesquisou músicas pra estudar, acabou achando algumas bem interessantes, mas pra isso ela dá um fone pro amigo ouvir em boa qualidade. Ao colocar nos ouvidos, Yuta Samura escuta um lofi hip hop
daqueles que tem playlists infinitas no YouTube, tipo aqueles com a capa animada da garota estudando com o gato na janela. Enquanto caminha pelas ruas chuvosas na volta para casa, o garoto absorve a canção e usa ela como trilha sonora para sua pequena jornada. Ao mesmo tempo, Saki começa em seu novo trabalho nesse dia chuvoso, mas isso não tira o sorriso no rosto da garota, pelo menos não por enquanto. Quando os dois chegam em casa, Yuta mostra a música que estava ouvindo para a irmã, que adora de cara. Ele sugere que ela ouça enquanto estuda, e a garota fica surpresa pelo irmão conhecer esse tipo de estilo, mas na verdade ele ouviu hoje pela primeira vez, porque foi uma indicação da sua colega de trabalho. Saki pergunta se é aquela garota bonita que é uma enciclopédia, e Yuta confirma meio sem graça. Ele confessa que a maioria das recomendações vem dela, por isso Saki imagina que os dois são bem próximos, e ele justifica dizendo que eles fazem muitos turnos juntos. Como Saki ficou meio aérea diante dessa afirmação, Yuta pergunta o que houve, mas ela diz que só viajou um pouco com a música. Aliás, ela quer saber se essa colega de trabalho entende bastante de música, porque é o que parece. Na realidade, o irmão conta que a garota é bem avoada, tanto que chega a ser cômica. Saki ri por achar que de todo jeito ela parece interessante, o que o garoto não discorda. Passado esse assunto, Yuta abre o jogo e confessa que sua irmã tem feito muito por ele, e que ele espera ter retribuído pelo menos um pouco com a ideia de música durante os estudos. Tímida, Saki agradece e promete tentar hoje à noite, ao passo que levanta para recolher as vasilhas. Entretanto, Yuta pede para lavar a louça hoje, então a garota se dirige até o corredor, até se virar e desejar boa noite pro irmão, coisa que ele também faz. Na manhã de sábado, Yuta acorda e desce pra sala, onde escuta uma alfinetada de leve do pai que tá um pouco tarde. Tranquilo, ele responde que dormiu demais e ao olhar pro lado onde o café da manhã da Saki estava intacto, o rapaz descobre que ela também, aparentemente. Segundo a mãe dela, a garota ficou a noite acordada estudando e o sono pesou agora de manhã. Inclusive, a Kiko tá com medo da filha acabar pegando uma gripe por estar dormindo de barriga pra fora debaixo do ar-condicionado. E Yuta ressalta que é provável que esse seja um daqueles verões extremamente quentes. Mais tarde, no trabalho, Shiori pergunta pro garoto se ele sabe se vieram pra loja mais cópias do livro que saiu recentemente, A Fenda da Noite Azul, que é uma adaptação do anime pro cinema. Como é uma fã da obra, ela gostaria de arrumar a prateleira com esses exemplares da melhor forma possível. Yuta conta que só tem mais um além dos que ela tá carregando, e ao descobrir que a garota gosta desse anime, ele lê a sinopse do livro ao lado dela. Uma vez por semana no parque, à meia-noite, um garoto vê uma garota carregando um velho violino, enquanto homens do passado estão atrás dela. Conforme desvenda os mistérios do violino, o rapaz se junta à garota em uma jornada pelo tempo e espaço, que promete compor a música do futuro dos dois companheiros. Ao ler a sinopse, ele acha interessante e sugere que eles coloquem a capa pra frente e na estante. Enquanto arrumam os livros, eles conversam que o filme ainda tá passando nos cinemas, mas que vai acabar amanhã, porque vão trocar pelos filmes de verão que estão chegando. A propósito, Shiori convida Yuta pra ir ver esse filme depois que eles saírem do serviço hoje. O garoto parece um pouco relutante com essa ideia à primeira vista, mas uma leve insistência da amiga convence ele sem muita dificuldade, porque Yuta é o tipo de rapaz que é relutante mais por timidez, e já que os dois vão sair juntos, ele precisa avisar o pai que vai dar um rolê mais tarde. Shiori questiona se também não seria importante avisar pessoas que se importam que ele vai sair, como por exemplo sua irmã. Yuta fica confuso com essa afirmação, porque não acha que Saki se importaria com isso, mas aparentemente a preocupação de Shiori é outra. Após eles se encontrarem e passarem um tempo juntos na rua, os dois amigos chegam até o cinema, onde Shiori planeja comprar um refrigerante diet. Yuta dá uma risada porque é irônica a pessoa pedir uma pipoca monstruosa com manteiga e um refri diet para acompanhar. A garota não cai na pilha e ainda afirma que vai pedir uma pipoca de caramelo. Yuta toma a frente nas compras e leva um balde gigante de pipoca para a sessão, e Shiori oferece para ele comer, mas o rapaz não costuma comer enquanto vê filmes. Shiori pede pro amigo abrir uma exceção hoje, e ele resolve dar uma beliscada na pipoca. Na tela, um jovem garoto fera corre apressadamente até um beco sem saída. Ao dar meia volta, ele começa a sentir o peso da sua grande mochila e perde um pouco do controle sobre ela. Pra piorar, em dado momento, ele acaba deixando suas coisas caírem do alto de um muro e acaba caindo junto dos seus pertences em um parque. Após a dor da queda passar, ele percebe que aquela garota que ele só consegue encontrar à noite apareceu novamente. Ela entrega pra ele um instrumento que precisa continuar vivo, caso ela morra, e o garoto fera sente a pressão da responsabilidade e hesita um pouco. A garota tem só mais meio ano de vida e não pode permitir que o instrumento caia nas mãos deles. O garoto pergunta quem seriam essas pessoas, até que a cena corre para uma cidade do povo fera, onde 3 indivíduos vestindo ternos estão atrás da garota misteriosa. O garotinho protege a menina, enquanto ela explica que o violino que carrega é muito antigo. À noite eles conseguem abrigo. A garota afirma que fez tudo o que pôde, mas ele acredita que ela tá mentindo, porque certamente tinha algum lugar especial que ela queria ver no fim, afinal de contas, era isso que ela tava procurando. Com lágrimas nos olhos, o garoto completa que também queria ver ao lado dela. Aliás, ele tem certeza de que ainda vai dar tempo, caso eles partam agora, então a garota segura a mão dele. Nessa hora, Yuta observava Shiori por algum tempo. Após o filme, ele acompanha sua amiga até em casa, e ela deseja retribuir esse favor de alguma forma. No meio do caminho tinha uma máquina
máquina de bebidas, e ela compra um suco pra ele beber e pergunta se quer que ela abra. Yuta diz que não precisa e abre a lata. Então Shiori comenta ironicamente que podia ter filmado esse movimento pra mostrar pro mundo o talento de Yuta, e ele entra na pilha ao pedir que sua privacidade seja respeitada. Dito isso, Shiori comenta que o garoto é realmente gentil, e sem estar acostumado a ser tratado assim pela Shiori, Yuta fica confuso. Em seguida, ela revela que precisa dizer algo importante, deixando o rapaz apreensivo. Com alguma dificuldade para se expressar, ela finalmente desabafa que só tem mais meio ano de vida, mas Yuta tem certeza que a amiga tá só fazendo mais uma de suas piadas e estende sua mão para os dois voltarem a caminhar. Ao ver essa cena, Shiori se emociona por algum motivo e até tenta dizer alguma coisa, mas é engolida pela força da emoção e só consegue reagir se encolhendo totalmente ao esconder o rosto. Como se nada tivesse acontecido, ela se levanta novamente e comenta que a vista dali parece aquele parque que tinha no filme, o que Yuta concorda, mas infelizmente lembra ele que não pode viajar no tempo como os personagens. De forma bem humorada, Shiori presume que realmente é complicado, então pega a lata vazia da mão de Yuta e joga fora. Logo os dois voltam a caminhada até chegar em um ponto onde a garota decide continuar sozinha. Yuta estava distraída e demorou para perceber o que Shiori estava dizendo, porque sua cabeça estava em outro lugar. No susto, ele agradece pela música que Shiori mostrou para ele. Aqui ele passou para Saki estudar. Em resposta, Shiori abre um sorriso e pede pro amigo mandar lembranças para a irmã. Mais à frente, ela entra em um carro e mostra um certo pesar no olhar, como um sofrimento escondido. De cima do muro de onde deixou cair sua mochila e a si próprio, o garoto fera agora deixa cair uma mala. Então abre ela depois da queda para ver se estava tudo em ordem. Diante dos seus olhos, lá estava a garota misteriosa, dessa vez com um violino que ela começa a tocar, deixando o garoto fera emocionado. Conforme a música era tocada, os dois se aproximavam a passos lentos. Dentro da mala dele tinha um violão, que é usado para compor a banda que entoa a bela melodia diante do cair das pétalas de Sakura. O sol do parque ao redor deixa tudo ainda mais belo, e essa beleza instiga os sorrisos dos músicos, que se entreolham com uma expressão pura de alegria. No dia seguinte ao cinema, Saki pergunta no café da manhã se foi o irmão que colocou um cobertor nela enquanto ela dormia, e Yuta confirma que sim, porque não queria ver a garota doente antes da prova de recuperação. Saki agradece pela preocupação, mas humilde como sempre. Yuta acha que não é preciso agradecer por isso. Mudando de assunto, sua irmã quer saber se ele foi ao cinema ontem, o que ele confirma com alguma surpresa, porque não tinha comentado nada com ela. Ele conta que era um filme chamado Fenda na Noite Azul, e recomenda que a irmã veja também, porque ele gostou bastante. Saki responde que teria que ser depois da prova, e mesmo que ela não chegue a ver, como é uma obra baseada num livro, talvez ela leia para praticar sua literatura, já que levou bomba no colégio e tá pagando agora por isso. A propósito, aproveitando o gancho, Saki questiona se o irmão tá namorando com a colega de trabalho, mas Yuta explica que não tem esse tipo de relação com Shiori. Na verdade, os dois gostam muito de livros, por exemplo, por isso sempre tem muito assunto. Falando nisso, Saki adoraria ler mais, e Yuta admite que seria interessante ter outra amiga que possui esse hobby. Quando o jovem chega no trabalho, sua colega de trampo pede uma ajuda dele para repor o estoque. Depois de muito trabalho, eles finalmente conseguem ajeitar tudo o que precisavam, e Shiori nota que uma cliente está procurando alguma coisa e não consegue achar, por isso ela vai ajudar no atendimento. Ao abordar a garota, a funcionária percebe que é a irmã do Yuta e se empolga com isso. Sem fingimento, ela elogia bastante a beleza de Saki e mostra uma alegria real em receber ela ali. Yuta pede pra colega dar um tempo, porque ela tá muito empolgada. Sem graça, Saki conta que tá procurando um livro de estudos, além do livro do filme que seu irmão comentou ontem. Ao escutar a última parte, Shiori se empolga mais ainda pela garota ter se interessado no filme, e já ia convidar ela pro cinema, mas Yuta corta a colega e salienta que sua irmã precisa estudar e não ser levada pro mau caminho. Em sua defesa, Shiori argumenta que as flores ao longo do mau caminho são belas porque são regadas com sangue humano. Por outro lado, Yuta não acredita que sangue seja um bom nutriente para as flores, e que água e luz do sol parecem bem mais eficazes. Ao perder no argumento, Shiori joga suja ao mudar de assunto, lembrando que não é hora de ficar jogando conversa fora porque tem uma cliente ali que não faz ideia do que fazer. Por isso a funcionária volta os olhos à cliente e chama ela de irmãzinha do meu colega de trabalho. Então a garota se apresenta como Saki Ayase. Diante da confusão da Shiori, já que ela é irmã do Yuta Samura, Saki explica que também pode ser chamada pelo sobrenome do irmão, mas que isso pode dar confusão, às vezes. Sendo assim, a funcionária resolve chamar a cliente de Saki. Com isso resolvido, Saki pergunta pro irmão se ele recomenda mais algum livro além dos que ela tá procurando, já que o rapaz lê muito e certamente tem alguma boa indicação. De fato, ele tem uma ideia ou outra do que Ayase poderia gostar de ler. Logo enquanto Shiori ficava encarregada do caixa, Saki pergunta pro irmão se é fácil atender as pessoas, e ele confessa que sim, porque é um trabalho baseado em conversa fiada com quem você não necessariamente gosta. Dito isso, depois deles pegarem um exemplar da Fenda da Noite Azul, é preciso pegar o livro de estudos que fica um andar abaixo na prateleira da direita, segundo o funcionário. A propósito, enquanto seu irmão fazia o atendimento, Saki estava de olho no anúncio que dizia que a loja precisa de funcionários. Sem falar nada sobre isso, ela avisa o garoto que vai pegar o livro e voltar para casa. Antes de partir, ela comenta que o avental que o irmão usa
combina com ele. Na hora de pagar, Saki fica impressionada com a velocidade na qual Shiori embrulha os livros, e a trabalhadora crê que a prática leva à perfeição, após tanto tempo trabalhando ali. Falando nisso, ela ressalta que Yuta também é rápido no gatilho, e ao escutar o primeiro nome do irmão, Saki demora a perceber que se tratava do Asamura, porque é assim que ela chama o garoto desde sempre. Mais tarde, na hora da pausa, Shiori comenta que a irmã do amigo é uma gracinha, e ele começa a ficar de saco cheio da obsessão que a colega de trabalho tá mostrando com sua irmã. Pra não pegar mal, Shiori lembra que com a idade que tem, precisa ingerir garotas belas e jovens frequentemente pra não secar. Yuta salienta que a diferença de idade entre as duas não é nada gritante, mas Shiori crê que existe uma grande diferença entre uma estudante do ensino médio e uma universitária. Inclusive, por falar em juventude, aquela garota tinha um sorriso bem doce e inocente, segundo a estudante da faculdade. Por essas e outras, Shiori acredita que Saki é um negócio sério, ao que tudo indica. Não gostando pra onde esse assunto tá sendo levado, Yuta lembra a amiga que Saki é sua irmã mais nova. Na manhã da próxima segunda-feira, Yuta e Asamura curtem a brisa de uma das sacadas do colégio. Assim como da última vez, Tomokazu brota por ali e comenta que o parceiro tem andado bastante com a Maya e que a garota anda chamando ele de irmãozão. Yuta se defende, dizendo que só procurou a garota pra tirar algumas dúvidas sobre estudo, mas Tomokazu não dá muita bola e oferece conselhos para caso seu amigo esteja despertando pro amor, como o grande especialista que é. Ironicamente, Yuta responde que mal pode esperar por esse momento. E por falar no diabo, na hora da saída, Maya surge com Saki para acompanhar o rapaz até em casa, sendo que ela vai junto. Depois do amigo fofoqueiro abrir a boca na sacada, parece que ele tem medo da reação das pessoas se elas descobrirem que as duas garotas estão ficando perto até demais dele. No caminho, Saki pede desculpas pro irmão e explica que teve que pedir ajuda pro colega com os estudos. Pela alegria da garota, Maya parece mais uma criança sendo levada para um parque de diversões, e isso de certa forma preocupa Saki, porque sente que pode acabar incomodando trazendo uma amiga com esse jeito. Tanto que assim que eles pisam em casa, Maya sai entrando na frente, atitude que a dona da casa não gosta, por isso ela pede desculpas mais uma vez pro irmão, que dá um voto de confiança e responde que não vai se incomodar com isso. Dito isso, cada um vai pro seu canto, e o suspiro que Yuta dá quando entra no seu quarto sugere que as coisas podem ser diferentes em relação ao que ele falou pra irmã. Mais tarde, as duas estudavam sem fazer tanto barulho, por incrível que pareça, até que o garoto surge na sala e acende a luz. Saki acha na hora que ele veio comer, por isso se levanta pra preparar alguma coisa, mas Yuta pede pra garota se concentrar nos estudos, porque ele tá de folga hoje e pode fazer a comida sozinho. Maya comenta que o rapaz tá agindo como um bom maridão, mas ele tenta não cair na pilha e foca na cozinha. Apesar disso, o moleque não faz ideia de como fritar um mísero ovo, por isso fica mais perdido que segue em tiroteio, até que a visita aparece do nada pra ver o que ele tá fazendo. Yuta aproveita pra confessar que não manja muito de cozinha, e que nem olhando a receita no celular ele sabe por onde começar. Então, já que Saki vai passar esse tempo revisando o que já fez nos estudos, Maya se dispõe a ajudar, sempre com sua energia lá no alto, bem diferente do que os dois moradores costumam apresentar. Desde criança, a garota já andava com energia pelos parques da vizinhança, e parece que essa parte da infância a jovem conseguiu manter até hoje. Mas fora esse lance da infância, o tempo trouxe o conhecimento culinário pra hoje auxiliar seu irmãozão postiço, e Maya até ensina alguns truques pra ele se virar sozinho da próxima vez, enquanto Saki continua focado na sua revisão usando a tática de ouvir música no fone. Passado algum tempo, o cara já tava até de avental na cozinha, preparando a refeição na marra até o fim. Com o passar das horas, Maya pergunta se realmente não tem nada entre Yuta e a irmã, e ele lembra que isso seria bastante errado se tivesse, ainda que a garota insista que os dois não têm relação de sangue e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Yuta pergunta por que a garota tá tão interessada na relação entre os dois, mas nem ela sabe dizer ao certo, só acha que a Saki mudou bastante e gostaria de entender o motivo. Por exemplo, ela tá usando mais perfume que o normal, e no ano passado ela usava lenços umedecidos ao invés de perfume, sempre que suava. Segundo Maya, essa é uma mudança de comportamento de alguém que tá apaixonada, pelo menos é o que a intuição da auto-intitulada detetive Narasaka diz. Aliás, ela acha estranho o cara ter uma garota tão gata na cola dele e parecer não dar a mínima. Yuta explica que o hábito de Saki ao começar a usar o perfume é natural, uma vez que assim que você começa a morar com alguém do sexo oposto, você se preocupa mais com possíveis odores do seu corpo, portanto não é nenhum segredo de estado ou atitude de apaixonada, é apenas higiene. Seja como for, Maya continua botando lenha na fogueira e conta pra Yuta que a irmã tá olhando diretamente pra ele. De fato ela tava, antes de virar seu rosto de volta pro seu estudo. Segundo o garoto, talvez ela tenha percebido que eles estão falando dela, o que seria uma grande mancada. Afinal, Maya fala bastante alto e o rapaz faz questão de mencionar isso. Ainda assim, a garota insiste que entende dessas coisas de amor quando vê, então Yuta é mais incisivo ao afirmar que Saki pode ficar incomodada caso ela continue com esse papo, mas a ruiva simplesmente não sabe o que é ficar constrangida e mantém um discurso exatamente da mesma forma. Nesse meio tempo, a panela do arroz apita, então a comida tá oficialmente pronta. Saki e Yuta aproveitam a carne de porco agridoce juntos, e a garota elogia a comida que, querendo ou não, foi feita pelo irmão. Yuta aproveita para
perguntar como foram os estudos, e ela se sente bem por ter avançado bastante e dá os créditos para a ajuda dele, embora Maya tenha se irritado por achar o jeito da loira de estudar bem ineficiente. Yuta concorda que não é o modo mais prático, mas tomando cuidado para não magoar a irmã com suas palavras. De todo jeito, Saki pede pro rapaz não se preocupar, porque ela garante que vai bem na prova amanhã, e falando nisso, Yuta deseja toda a sorte do mundo pra garota, o que esboça um sorriso no rosto dela. No dia seguinte, Yuta tava de boa no celular depois da última aula, até que Tomokazu surge perguntando se o sujeito tá com algum problema. Yuta afirma que não, então o amigo vai embora, e sua partida lembra Yuta que ele mesmo precisa ir, porque tem que chegar no trabalho a tempo. Ao chegar lá, apesar de ter dito que tava numa boa, o garoto parece desconcentrado e pensativo demais, tanto que deixa a desejar no serviço de hoje. Na hora de ir embora, Shiori percebe o cara desse jeito e comenta que nunca viu ele tão abatido assim. Sem explicar a razão, o funcionário pede desculpas pela desatenção de hoje e se despede. Ao chegar em casa, ele avisa no corredor que tá de volta. De repente, ao prestar atenção no som alto que vinha do lado de fora, ele nota que um temporal acaba de começar e as roupas estão no varal. Por isso ele sai na varanda e cata tudo na mesma hora. No meio da cidade, a chuva mais intensa que o normal faz os pedestres pararem para se protegerem da maneira que podem. Yuta vê no noticiário que a chuva atingiu Tóquio inteira, e por conta do aumento da temperatura e da umidade, essa chuva pode estar acompanhada de relâmpagos em alguns locais. Passado algum tempo, a situação parece piorar, e a água passa a invadir alguns estabelecimentos na região de Shibuya bem no horário de pico. Porém, com a cabeça longe dessas informações, Yuta repassa em sua cabeça lembranças agradáveis com sua irmã, como ela agradecendo pela ajuda dele com os estudos. Com isso em mente, ele manda mensagem perguntando se ela vai ficar bem com essa chuva, porque ela tá trabalhando na rua. À medida que o tempo ia passando, nada da garota responder, e Yuta continuava mandando mensagens, cada vez mais preocupado. Cansado de esperar, ele pega o que precisa para suportar a chuva e parte em direção à irmã, mas assim que ele entra correndo no elevador para pegar a estrada, ele dá de cara com ela literalmente. Surpresa, ela pergunta para onde ele tá indo, e ele fica com vergonha de dizer a verdade perto das outras pessoas. Quando ficam sozinhos no elevador, ele explica com mais calma que não tava conseguindo falar com a garota, e que a chuva tava ficando cada vez mais forte, e tava com medo da Saki ter ido mal na prova e ficado desatenta com o que tava acontecendo em volta. Diante disso, Saki entende o motivo e pede desculpas por ter preocupado o irmão, e sobre a prova ela realmente acha que não foi tão bem quanto imaginava que iria. Dito isso, ela mostra a prova com uma nota 94 de 100, e Yuta comenta que a garota passou, mas ela ressalta que o irmão tirou 96, portanto ela não passou dele. Yuta acha isso um exagero, mas a garota parece realmente frustrada. Voltando a outro assunto, ela mais uma vez pede desculpas pela demora, e conta que hoje foi fazer compras em um lugar diferente, na loja de departamentos. Yuta pergunta se ela quis comprar algo para comemorar que passou na prova, mas na verdade ela queria dar algo para retribuir a ajuda do irmão, porque ele apresentou novas músicas para ela e ensinou ela a ler literatura moderna, além de até ter feito a janta ontem para ela poder focar nos estudos. Ainda assim, Yuta acha que isso não é nada demais diante da comida que a garota faz todo o santo dia, mas é como Saki sempre disse, ela gosta de dar mais do que recebe. Dito isso, ela promete preparar uma refeição especial pro irmão na medida do possível, a menos que Yuta só confie em pessoas mais velhas e experientes para preparar algo mais difícil. Yuta presume que a irmã tá falando da Shiori e questiona o que ela tem a ver com isso, então Saki explica que o irmão é a única pessoa em quem aquela mulher pode confiar, e Yuta imagina que isso se deve ao fato dos dois trabalharem juntos. Diante dessa resposta, Saki chega mais perto do irmão e afirma que ele também pode confiar nela, assim como confia em Shiori. Ela adoraria que seu irmão confiasse nela nas tarefas da casa, apenas reconhecendo que sua irmã mais nova é teimosa, às vezes, e por isso tá falando desse jeito. Logo, como irmão mais velho, Yuta pergunta se uma refeição bem preparada quer dizer que a missão dela foi um sucesso, e a garota confirma que sim. Dito isso, eles notam que estão sozinhos no elevador até agora e se perguntam o que estão fazendo ali. A caminho do apartamento, Yuta quer saber o que houve pra irmã não ter respondido suas mensagens, e ela explica que acaba ficando sem bateria de tanto escutar as músicas que ele mostrou pra ela. No dia seguinte, numa tarde de quarta-feira, o professor lembra que as férias de verão começam amanhã e libera os alunos pra irem embora. Tomokazu comenta que Yuta parece com pressa, o que ele realmente tá, já que precisa chegar no trabalho logo. Segundo seu amigo, o mais importante é que Yuta recuperou a cara boa depois de ontem. Ao chegar no trabalho, ele realmente parecia mais relaxado, até que sua irmã surge na livraria e vai direto pra sala dos funcionários. O chefe chega no rapaz e pede pra ele não pegar pesado caso esteja cansado. Então Yuta aproveita pra perguntar se tem alguma funcionária nova. O chefe responde que uma tal de Saki Ayase veio fazer entrevista de emprego no estabelecimento. Em 16 de julho, na quinta-feira, Saki observava que nunca foi boa com essas perguntas sobre livros. Ela sabe que devia se concentrar em descobrir a prosa e tentar avançar nas perguntas sem entender tudo completamente, mas ela simplesmente não consegue fazer isso. Segundo ela, o jeito que as pessoas se estressam por não se entenderem não faz sentido nenhum, e isso certamente faz dela uma estranha. Aliás, ela se sente grata por Yuta ter tanto
tanta paciência para explicar as coisas. Sendo honesta consigo, Saki já tinha desistido, mas o garoto deu esperanças para ela, e por isso ela se sente grata. Na sexta-feira, Saki descobriu a música indicada por ele e gosta bastante, e Yuta teve que pesquisar bastante para encontrar essa canção, por isso o garoto acredita que deveria agradecer ele com uma atenção maior. Com a chegada das noites, ao deitar na cama e fechar os olhos, a mente de Saki Ayase é invadida por pensamentos desnecessários, e um deles martelava em sua cabeça que Yuta descobriu essa música com sua colega de trabalho bonita. Primeiramente, Saki finge que não se importa, mas depois questiona por que ela escreveria algo no diário que não faz diferença. No sábado, Saki escreve coisas nas quais nem sente que tem o direito de escrever, mas mesmo assim ela anota tudo, se convencendo que tá tudo bem, é só um diário, ela pensa. Quanto ao Yuta, ele chega mais tarde do serviço, fazendo Saki se questionar de forma sofrida se teve alguma coisa a ver com a colega de trabalho. Ela sabe que o irmão não deve satisfação pra ela quanto a isso, mas isso não impede que se sinta mal ao pensar nessa possibilidade. Estranhamento, quando escreve, Ayase sente que as palavras que saem na página não combinam com o que ela realmente sente, mas das palavras do seu vocabulário, ódio é a que chega mais perto. Saki odeia pensar que não sabe quase nada sobre a colega de trabalho do Asamura, e isso causa um sofrimento tão real ao ponto dela odiar a si mesma, o que gera uma grande ansiedade. Por algum motivo, ela sente vontade de receber Yuta quando ele chega em casa, por isso decide estudar na sala ao invés de no quarto. Entretanto, no fim, ela não consegue ficar acordada até ele chegar, então não recepcionou o irmão como queria, mas ela acordou com um cobertor nesse dia, e esse gesto fez com que a ansiedade que ela sentiu na noite passada passasse um pouco. 19 de julho, no domingo, a garota chegou na livraria e concluiu que o nome Shiori Yomiuri é muito bonito, porque parece o nome de alguém que ama livros, é amado por livros e está destinado a ser amado por pessoas que amam livros. Enquanto observa seu irmão trabalhando, ela reflete que Shiori parece muito adulta por ser universitária, além de ser bonita, gentil e ter um charme bem singular. Sendo honesta consigo, Saki Ayase acha que os dois combinam. Naquele dia em que viu a colega de trabalho do irmão pela primeira vez, ela também se deparou com a oferta de trabalho presa na parede do estabelecimento. É claro, não é um trabalho fácil e que paga bem, mas ao invés de procurar por algum atalho, Saki percebe que talvez seja melhor ir bem devagar, aos poucos, mas ao mesmo tempo sua mente se divide em relação a isso, porque talvez esse caminho seja extremamente desagradável, ainda mais porque deve ser esquisito trabalhar com seu irmão. No dia 20 de julho, aquela segunda-feira foi a última chance de estudar antes da prova, por isso ela agradece por Maya e a Samura terem ajudado tanto. O plano é dormir cedo e acordar renovado para o cérebro funcionar 100% amanhã. Naquele dia, Saki comeu o porco agridoce feito pelos dois e se sentiu grata por isso também. Um dia depois, ela consegue passar na prova de recuperação, e por mais que seja fácil dizer isso depois de já ter o resultado em mãos, ela já sabia que ia passar. Tudo isso foi graças ao Asamura e a Maya, certamente, e agora Saki pode passar as férias de verão como quiser. A ideia é estudar aos poucos e ir economizando dinheiro. No dia em que foi na livraria, o homem falou com Saki enquanto ela olhava pro pôster, e sem saber como, ela disse que estava interessada na vaga e agora não pode voltar atrás. Ela podia ter ensaiado as respostas da entrevista em casa, mas achou que seria estranho se tivesse Yuta Asamura por perto. Ela sente que morreria se ele perguntasse o motivo pelo qual escolheu trabalhar na livraria. Afinal de contas, ela não tem uma boa resposta para isso, nem ela mesma sabe. Naquele mesmo dia, no elevador, ela se sentiu mal por preocupar o irmão, porque sabia que iria se atrasar, mas não avisou ele, porque talvez tivesse que explicar o motivo do atraso, e isso ela não podia fazer. De toda forma, Ayase sabe que precisa enfrentar essa ansiedade um dia. Para compensar o vacilo, ela pensou em fazer uma janta especial pro irmão, porque é mais fácil perdoar alguém quando seu bucho tá cheio. Mesmo que Yuta não perdoe ela, talvez ele aceite o erro, pelo menos. A ideia era dizer que se atrasou por ter passado na loja do departamento e que não respondeu as mensagens porque a bateria do celular acabou. Porém, a cada mentira que conta, Saki sente uma semente de dúvida brotando na sua cabeça aos poucos, e a garota sente medo dos sentimentos que vêm com isso. De certa forma, isso envolve ela saber o que sente por Yuta Asamura. Existe apenas uma palavra para descrever isso, mas ela não sabe se deve escrever essa palavra em seu diário, e isso é irônico. Saki jamais pensou que um dia fosse começar a se comportar igual a um personagem de livro, mas esse caminho não tem mais volta. A entrevista de emprego foi moleza e certamente Saki tá dentro. O problema agora é contar tudo pro Yuta, porque o medo de explicar toda a situação traz à tona toda aquela ansiedade que tanto tem atacado a garota. Embora haja a possibilidade de ser um alívio tremendo colocar tudo pra fora, às vezes esse é até o caminho para se libertar dessa ansiedade. Obviamente, o caminho pra liberdade é espinhoso, porque tem partes em seu relacionamento com Yuta que ela não entende, assim como com Shiori. Se tivesse alguma ideia dessas partes obscuras, por menos que fosse, talvez esse sentimento ruim diminuísse, ou até sumiria de uma vez por todas. Sendo assim, ela resolve que é isso que vai fazer. Por outro lado, ela sente um estranho peso por acreditar que Yuta tá ditando suas ações, mesmo que ele não tenha feito nada de errado. Na verdade, foi ela mesma que se enroscou nessas correntes e se prendeu sozinha. Realmente, tudo é tão idiota que dá vontade de rir. Rir sozinha, certamente, uma vez que o diário de Saki Ayase jamais deve cair nas mãos de ninguém.
ninguém, talvez como um aviso para si própria, ela devesse escrever o que deseja com todas as palavras, e depois esconder no fundo da gaveta e trancar com a chave. Daí ficaria tudo bem. Sendo assim, Saki coloca um desafio para si mesma de descrever a natureza dos sentimentos desagradáveis que sente em uma só palavra. Um mês depois, em 22 de agosto, o sábado em família começava com um ótimo café da manhã das Ayase. E por falar em nome de família, o pai de Yuta quer saber se os irmãos ainda se tratam pelo sobrenome. Envergonhados, os jovens parecem nem querer entrar nesse assunto. Quanto mais mudar a forma como se referem um ao outro, que no caso ainda é a Saburo e Ayase. Depois da refeição, mesmo sendo sábado, Yuta avisa que vai trabalhar, mas que volta antes do almoço. Da mesma forma, Saki também. Taichi questiona se eles têm certeza que vão trabalhar tanto assim, porque agosto já tá quase acabando. Mas o filho responde que tá tudo tranquilo, porque ele ainda tá indo no cursinho de férias. Mas a questão não é essa. Taichi quer que os garotos se divirtam também, e não só trabalhem 24 horas por dia até nas férias. Quando eles passarem do terceiro ano, o foco será o vestibular. Tudo bem, mas até lá é importante viver um pouco também. Do mesmo jeito, Akiko sabe que sua filha se esforça demais, às vezes, e que os amigos dos dois devem estar com saudades. Yuka responde que não tem muitos amigos, ao contrário da Saki, mas Saki não parece ter curtido muito essa afirmação. Mais tarde, enquanto seu irmão estudava, ela bate na porta do quarto dele e imagina que ele estivesse falando da Maya, mas conta que as duas não são próximas ao ponto de saírem juntas nas férias. Yuta acha estranho porque a garota passou alguns dias na casa deles, então Saki explica que a garota ficou curiosa com ele e também porque convidou ela pra vir. Caso contrário, não teria acontecido, porque tanto Maya quanto Saki fazem um tipo de respeitar demais o espaço das pessoas. Em outras palavras, elas meio que não se convidam pra fazer as coisas, geralmente. Da mesma forma, Yuta concorda que não é muito legal sair com quem não somos tão próximos, até porque ele prefere a solidão, na verdade. Horas depois, Yuta sai dos fundos da livraria com Shiori, já uniformizados, e os dois observam que Saki tá pegando jeito rápido no serviço. Mesmo assim, Shiori pede pro garoto dar uma mãozinha pra irmã, então ele aborda Saki, que tá procurando um livro pra um cliente que, segundo diz o catálogo, ainda tem 5 unidades em algum lugar, mesmo sendo o lançamento nem no mostruário tá. Por isso Yuta vai até o setor de escolhas da equipe e acha o livro escondido debaixo de outro. Saki fica impressionada e questiona como o rapaz achou tão rápido, mas ele apenas sorri e pede pra nova funcionária entregar o livro pra cliente, porque ela tá esperando. À noite, conforme voltavam juntos pra casa, ela comenta que parecia um poder sobrenatural do cara pra encontrar aquela obra, e ele conta que o anúncio dizia que o lançamento foi em 22 de agosto. Daí ele lembrou que o livro no topo da pilha já estava à venda há mais tempo. Por mais que reconheça que foi rápido pra achar, Yuta acha que Shiori acharia ainda mais rápido, porque ela é mais experiente que ele. Ao escutar essa última parte, Saki perde um pouco do interesse pela conversa. Em certo momento, ela comenta que já tá no outono, enquanto a Samura falava ao mesmo tempo que o verão ainda não acabou. Pra provar seu ponto, Ayase aponta pra uma loja que mostrava sua coleção de outono, mas como o garoto não entende muito bem o que isso significa, Saki presume que ele não é um grande fã de moda. Porém, como ela não vê ele trabalhando numa loja de roupa, não tem problema. Yuta pergunta o que a irmã quer dizer com isso, mas ela desconversa e segue o rumo. No domingo, a Samura pai estava dando uma olhada no ar-condicionado que quebrou, e a mãe de Saki comenta que sua filha tem problemas com o calor desde pequena. Quando chegava no verão, a garota só queria saber de sorvete e piscina. Com o tempo, ela parou de dar tanto trabalho, mas a Kiko confessa que sente falta daqueles dias. Um pouco depois, Tomokazu liga pro Yuta para marcar um encontro nesse instante, então Yuta topa com ele numa lanchonete. Tomokazu ficou sabendo que o amigo iria na piscina da Maya com o resto do povo, mas o moleque nem tava sabendo disso, talvez por não ter recebido o convite ainda, ou talvez por nem ter sido convidado. Quando a noite chega e os irmãos se acompanham novamente na volta do trabalho, Yuta pergunta se a garota tá se acostumando com o trabalho, e ela confirma, dando graças a ele. Porém, Yuta reconhece que Saki pega as coisas rápido, inclusive até os outros funcionários estão elogiando ela. Vendo uma criança se divertindo com os pais, Yuta comenta que realmente parece que eles estão trabalhando as férias inteiras, o que Saki concorda, mesmo sem dar muita trela pra esse assunto. Então o cara pergunta sobre esse tal de convite da Maya pra piscina, e Saki quer saber antes como ele sabe disso. Yuta explica que alguém contou pra ele, então seu irmão o chama diretamente pra ir junto. No entanto, ele se sente deslocado nesse tipo de rolê, por isso recusa. Então Ayase se vira e responde que ninguém deve se sentir obrigado a ir, assim como ela não vai. Se lembrando de alguns dias atrás, Saki contava pro irmão que iria começar a trabalhar ao lado dele, e não tinha contado antes sobre a entrevista de emprego por medo de passar vergonha caso não fosse aprovada. Voltando ao agora, quando chega em seu quarto, a garota se lembra do desafio de descrever o sentimento ruim em uma palavra, e chega à conclusão de que a palavra é ciúmes. Um dia depois, a Kiko andava pela rua, até que escuta o choro de uma criança. Isso carrega ela até uma lembrança onde Saki pedia pra comer alguma coisa em um festival de rua, mas ela tentava convencer a pequena a não fazer isso, porque isso iria atrapalhar a janta. Como uma boa criança, Saki não se importa, porque a vontade de comer sorvete é maior. Então a Kiko brinca que a garota tá perdendo uma grande oportunidade de aproveitar um belo ensopado de carne que ela vai
preparar mais tarde. Diante disso, Saki muda completamente de ideia e promete segurar sua vontade de comer sorvete. De mãos dadas com a filha, a mãe pergunta onde elas vão na semana que vem, e Saki responde com toda a alegria que elas vão na piscina. Anos depois, Akiko pergunta pro Yuta se ele tem cursinho hoje, o que ele confirma. Já que ela puxou o assunto, ele comenta que o ar-condicionado voltou a funcionar, e a mãe da Saki comemora o fato, porque sua filha sente muito calor, e assim ela pode voltar a estudar em casa. Ao abrir um pouco de espaço para conversa, o garoto questiona Akiko se a filha dela se incomodaria se fosse convidada para algo que ele planejou sem consultar ela antes. Pelo que conhece da Saki, a Akiko acredita que ela não gostaria muito que isso acontecesse. Ela é do tipo de pessoa que gosta de tudo combinado do início ao fim. Yuta já imaginava essa resposta, por isso aceita numa boa. Enquanto a Akiko fica curiosa para saber mais sobre essa história, porque parece que Yuta tá demonstrando interesse na filha dela. Yuta fica ofendida e todo sem jeito, respondendo que a Yase é sua irmãzinha e todo aquele papo de sempre. Mas Akiko só tava implicando com o garoto. Ele comenta que Saki é uma pessoa que se esforça demais em tudo e, consequentemente, acaba se cobrando mais do que deveria. Por essa razão, ele tem dúvidas se ela realmente descansa, porque o estresse acumulado dificilmente permite que o corpo repouse da forma como deveria. Nisso, Akiko entende onde o rapaz quer chegar, por isso imagina que ele tá pensando em levar ela para esquecer um pouco das responsabilidades. Ao mesmo tempo, ela se culpa um pouco por achar que sua filha é desse jeito pelo fato da mãe estar sempre ocupada, como se a jovem quisesse crescer o mais rápido possível para conseguir sua independência emocional e financeira. Diante dessa suspeita, Akiko lamenta não ter tido tanto tempo ao lado da Saki quando ela era criança, por isso pede pro Yuta fazer um esforço para levar a garota para pegar um ar fresco de vez em quando, para esquecer dos problemas. Yuta até concorda, embora ache que Saki possa odiar ele por isso, mas Akiko diz que não há o que temer, porque se a coisa apertar, ela conta pra ele do que sua filha mais gosta, que aí não tem erro. A jovem vai perdoar o garoto com certeza. Horas depois, Yuta bate no quarto da Saki para dizer que mudou de ideia sobre aquele rolê na piscina na casa da Maya. A Saki responde de cara que não vai por não ter tempo. Yuta se sente um pouco intimidado pela forma mais seca como a garota tá conversando, então ele planeja não insistir muito, mas não sem antes contar que tá pensando em ir. Para isso, ele pede o número da Maya, mas Saki se recusa a passar o contato, argumentando que é falta de respeito fazer isso sem permissão. Assim, ela vai mandar mensagem pra amiga perguntando se rola, e só depois vai passar pro Yuta, se ela deixar. Dito isso, ela fecha a porta na cara do irmão sem dar explicações. Mais tarde, na escola, Yuta tava procurando algum objeto que caiu da sua bolsa, então uma garota acha no chão e entrega na mão dele. Depois da aula, Yuta parte em direção ao seu cursinho e encontra Shiori no caminho. Ele fica curioso para saber com quem a amiga tava conversando, e ela conta que era um professor da faculdade, envergonhada por ter sido flagrada levando o esporro de um professor no meio da rua. De toda forma, a garota tá pronta para esquecer dos seus problemas, implicando com o colega de trabalho, como ela sempre faz quando se sente meio mal. Porém, quando Shiori ia começar a pegar no pé do rapaz, Saki aparece na rua e tem a impressão errada do que estava acontecendo. Ainda assim, a garota abre um sorriso, talvez para disfarçar seu real sentimento perante essa cena. Durante o trabalho, Yuta percebe que Saki olha estranho para ele e que a garota tá agindo dessa forma até no trampo. Durante o intervalo, ele tenta chegar para conversar, mas Saki tá muito distante e prefere ficar sozinha. À noite, na hora de ir embora, ela manda mensagem avisando que vai fazer compras, por isso pede pro garoto ir embora sem ela. Ao fazer isso, no meio do caminho, ele passa em frente a uma loja que lembra de quando Saki afirmou não ter nenhuma expectativa dele, ao mesmo tempo em que ela não queria que Yuta tivesse qualquer expectativa dela. Yuta perguntou o que sua irmã achava da Maya, já que não esperava nada de ninguém, mas Saki respondeu que Maya não é exatamente amiga dela, é como se a garota fosse amiga de todo mundo. Ao chegar em casa, Yuta acha um pote de arroz mexido na cozinha, na mesma hora em que Saki chega em casa. Imaginando que sua irmã fez a comida pra ele, Yuta pergunta se pode esquentar o arroz no micro-ondas, e ela pede pra ele ficar à vontade. O garoto ia colocar com a tampa e tudo, então ela aconselha ele a tirar pra não deixar o arroz todo grudento. Alguns minutos depois, o rapaz já tinha jantado, e aproveitando que a irmã desceu de novo, ele chama ela pra tomar um café gelado, o que ela aceita, parecendo surpresa com o convite. Ao mesmo tempo, ele volta ao assunto da piscina com a Maya, e Saki se mostra um pouco irritada com a insistência nisso. Entretanto, como tinha dito, Yuta precisa do número dela, porque a garota tá esperando uma resposta. Então Saki desiste do drama e procura o número da Maya pra passar pra ele. Yuta admite que não tá fazendo isso porque ele quer ir na piscina. Na verdade, ele quer que Saki vá e se divirta. Ele pensou que Saki fosse ficar com ciúmes se ele dissesse que queria ir na piscina, mas a garota não entende muito bem onde ele quer chegar com isso. Yuta admite que conversou com a mãe dela, e Akiko contou que Saki odeia o calor e ama a piscina desde bem nova. Saki explica que sentia isso quando era pequena, ficando retraída com o rumo que essa conversa tá tomando. Yuta decide mencionar que ela parece diferente quando fala sobre a Maya Narasaka, que nem naquela vez em que eles fizeram carne de porco agridoce. Saki estava feliz e com um sorriso leve, por isso ele jurava que ela gostaria de ir na piscina caso Maya chamasse. Ainda assim, sua irmã insiste que não tem tempo para isso, porque ela precisa estudar. Yuta tenta insistir um pouco, porque sua irmã também precisa arranjar tempo para relacionamentos. Então
Saki perde a paciência e diz num tom de voz mais alto que ela não pode relaxar. Surpreso, Yuta explica que é por isso que se preocupa com ela e caso continue assim, uma hora Saki vai acabar desabando, porque todo mundo precisa descansar de vez em quando. Porém, apesar de tentar dar um conselho pra irmã, Yuta não escuta nenhuma resposta da parte dela, pelo menos não uma resposta verbal. Ao invés de dizer o que sente, Ayase anota o número da mãe em um papel e avisa que vai estudar. Logo no escuro do seu quarto, ela se isola com sua própria tristeza, ao passo que vê uma fita em cima da sua escrivania. Quando o dia amanhece, a garota parece não ter dormido direito, além da sua mente levar ela até imagens de uma piscina, onde ela sempre gostou de ir quando era pequena. Era 25 de agosto, na terça-feira, onde Saki desce do quarto para tomar um café ao lado de Yuta. O irmão pergunta se ela conseguiu dormir, e ela diz que sim, em torno de 6 horas. O garoto acha que ela deveria dormir um pouco mais, mas ela observa que já tá tarde para isso, tanto que até esqueceu de preparar algo pro pai do Yuta comer antes de sair pro trabalho. Yuta pede pra garota não esquentar, porque Taichi comeu um pão antes de sair, e como tá cansada, Saki nem se culpa tanto. Aliás, ela comenta que nunca acordou tão tarde antes, e Yuta imagina que o cansaço deve estar tomando conta dela, por isso aconselha a irmã a dormir mais. Porém, Saki simplesmente não desliga. Ao invés de responder diretamente ao que escutou, ela pede desculpas por ter relaxado e se oferece para fazer alguma coisa pro irmão comer. Ao dizer isso, ela se levanta da mesa e se dirige para fora da cozinha. Então Yuta decide falar mais sério e pede pra garota não fugir do que ele tá prestes a dizer. Ele se levanta e pergunta o que Saki disse pra ele quando se mudou pra lá, assim que os dois pararam de se tratar tão formalmente. Saki responde que achou bom que os dois resolviam suas diferenças daquela forma. Pegando o gancho, Yuta ressalta que a garota agora mal dorme e que ele não quer ver ela cozinhando nesse estado. Afinal, por mais que a ideia tenha sido dela, as regras são uma coisa, mas a realidade é outra. Por isso, a missão de Ayase hoje não é cozinhar, e sim dormir. Se isso fosse uma coisa recorrente, ele não diria nada, mas como a própria Saki disse, ela nunca acordou tarde assim em toda a vida. Levando em conta que essa é uma situação incomum, Yuta convida Saki a se sentar e começa a preparar uma torrada pra ela, perguntando a forma como ela prefere o presunto e tudo mais. Quando a torrada fica pronta, ele oferece leite quente, mas Saki lembra que tá no verão, e Yuta argumenta que o ar-condicionado tá ligado, além da bebida quente ajudar a dormir. Sendo assim, ela entra na onda e os dois comem juntos. Ao passar manteiga na sua torrada e comer junto do presunto tostado, Ayase sente uma alegria genuína, e ao beber seu leite quente, ela sente a mesma coisa. Logo mais animada com a vida, ela comenta que os dois deveriam ir na piscina. O único problema é que eles precisam trabalhar no mesmo dia em que o rolê tá marcado, que é depois de amanhã. Yuta promete que eles vão dar um jeito, como trocando um turno com alguém, por exemplo. Mais tarde, eles caminham juntos na rua, e Sky pede desculpas pela forma como tratou ele ontem. Afinal, depois que viu ele, Shiori e Yomiuri juntos, ela ficou de mau humor, mas como eles colocaram essa regra de que devem ser sinceros um com o outro, ela não esconde mais seus sentimentos e confessa o que sentiu. Porém, ela quer que Yuta pague na mesma moeda, admitindo se tá namorando com a colega de trabalho ou não. Yuta responde que não e pergunta o motivo da irmã ter achado isso. Então Saki pede pra ele esquecer do assunto, porque nem ela mesma sabe dizer ao certo. A propósito, ela comenta que Shiori é uma pessoa incrível, porque além de bonita, é gentil, tem consideração pelos outros e um ótimo senso de humor. Após dizer isso, Saki se arrepende por achar que tá influenciando o irmão ao levantar tanta bola da garota. De repente, Yuta percebe que trouxe a bicicleta pela força do hábito, porque só iria caminhar com sua irmã. Na sequência, descobrimos que a fita que Saki achou em sua escrivania era uma fita de diário do Yuta e seu pai, onde os dois foram juntos à praia há muitos anos atrás, quando o garoto ainda era criança. Nessa noite, Saki ouviu a fita em seu fone de ouvido do início ao fim. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!